E olha aí, mais um pouquinho de matemática na área e a gente continua trabalhando os conjuntos. Isso. Fizemos naturais. Fizemos os inteiros. E agora é a hora dos quebrados? Dos quebradinhos. Racionais, né? Muito legal. Nossa aula vem com muita coisa boa. A gente realiza operações e tudo mais. Vamos lá então, sem perca de tempo, aula de número 14. Ah, não, vamos só mais um tempinho, por causa que a gente precisa salientar com eles que esses números podem ser fração, podem ser decimal e pode ser inteiro, porque o inteiro está dentro dos racionais, professor Maurício. Olha que legal, né? Então a gente tem que ficar ligado a esses detalhes. Vai só aumentando? Isso, vão se completando, né? Então vamos agora na sequência, aula de número 14, na telinha, olha lá. Quando falamos dos números inteiros, dos conjuntos numéricos, estamos na parte 3 e trabalhamos agora o conjunto dos racionais. Isso mesmo. Não é aquele conjunto musical, tá? Que temos também os racionais, que é do nosso tempo aí, né? E a gente vai ver que quando a gente tá falando dos racionais, a gente sabe que é um conjunto um pouquinho maior que os que a gente viu antes, né? Então, o conjunto dos números racionais são aqueles que vêm trazendo um pouquinho mais de informação. E a pergunta mas eles eram irracionais? Bom, olha lá, tá com a mão erguida, né? Se eles não eram, pode ser que eles venham a ser. Mais na frente. Mais na frente. Isso mesmo. Por enquanto, eles são racionais, tá bom? Os irracionais a gente vê na próxima aula. Fechou? Beleza, fechou. Tranquilo? Então, vamos lá. Dentro dos conjuntos numéricos, a gente vai salientar que o símbolo que determina os racionais agora é um Qzinho. Um Qzinho de quociente, que é o resultado de uma divisão. Isso. Nos livros você vai achar assim, ó, né, com a nossa barrinha aqui assim dentro, tá? Isso, raramente beleza. Da maneira que tá aqui nesse desenho, mas a gente mostra aí para vocês, tá? Beleza? Então, para quem tá fazendo suas anotações, continua aí com a sequência, né, dos conjuntos naturais, inteiros, racionais. Você percebeu que os números também podem ser representados em forma de fração? Legal, né? Nós sempre temos essas representações, não é? É verdade. E quando se ensina fração pra galera aí dos pituchucos, né, os pequenininhos, sempre se ensina com fatia de pizza, com fatia de bolo. Olha, deu até vontade, acho que eu tô com fome. Tá perto do horário do lanche, né? Então se ensina com fatia de pizza, com fatia de bolo. Por quê? Porque é uma representação bem concreta e eles conseguem, de fato, entender o que está acontecendo, né? Então, número racional é um número natural, tá? É um número inteiro, mas acontece que completa isso tudo com os fracionários e decimais, tá? Até porque uma fração também pode ser um inteiro. Também. 12 terços. É 4. É 4, porque é 12 dividido para 3 e dá um resultado de um número inteiro. Beleza. Então tem tudo isso, tá? E ao longo da aula a gente vai cada vez entendendo mais, tá certo? Beleza. Vamos lá na telinha de novo, vamos no slide, mais um pouquinho de aprendizado. Olha lá. Uou! Conjunto dos números racionais. Você conhece esses números abaixo? 3 quartos, 0,75, 4,5. 4 inteiros e mais meio, né? Será que isso são números que fazem parte de um conjunto especial, mais amplo que os naturais e mais amplo que os inteiros, né? E quando a gente vê isso, a gente percebe que dentro desses conjuntos a gente vai ter subconjuntos, né? E eles podem ser representados de maneira fracionária, de maneira decimal, e assim a gente vai analisando as suas representações. Olha aí. Olha que legal. 5/8 foi dividido em 8 pedaços. E tirou 5. É assim a fração, né? Foi dividido em 8 pedaços, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas pegamos apenas 5. Seja em qualquer lugar, mas o que foi coloridinho ali, de verde escuro, são 5 pedaços em 8. Então, nós temos aí uma representação de 5/8. Beleza. Tá bom? Dentro dos números racionais também podemos representar com um número decimal. Olha que legal. Isso é mais comum no nosso dia a dia, né? Com vírgula, porque está até o sistema monetário, né? Quando fala de dinheiro, no mercado, tudo a gente encontra bem mais um número decimal. Legal, né? Beleza. E agora sim, uma representação
desse conjunto, olha lá. Os naturais aqui, ó, contando ovelhas, né? Uma, duas, natural, três. Né? Natural. Depois, na sequência, os negativos, né? Que é a representação das temperaturas abaixo de zero aí. Aí a gente vai completando, ó. Ele não está envolvendo os naturais, né? E no final, aqui a gente completa com os racionais, que são os números fracionários, né? Com resultados decimais e também as dízimas periódicas, né? Tá, mas peraí. Nós aprendemos que dá para visualizar os números naturais porque eles surgem naturalmente. Beleza. Isso, vamos conversar aqui um pouquinho com eles. Dá para visualizar os números inteiros porque eles representam ou temperaturas abaixo de zero, ou representam saldos negativos, ou representam eu voltando para algum lugar lá na física. Tá aí os números racionais, essas frações, esses números decimais. Eu consigo representar, eu consigo ter o entendimento deles? Pois é, né? Isso aí que a gente precisa conversar um pouco aqui, porque aí a galera sempre fica com essa dúvida, né? Tá, e os números quebrados, e essa dízima periódica, onde é que eu encontro isso, né? Vamos conversar aqui um pouquinho? O que a gente vai pensar? Isso eu também encontro no meu dia a dia. A gente acabou de ver ali o limão dividido em 8 partes e a gente pega 5, né? Então, o bolo também, no começo, o bolo. Isso mesmo, fatia de pizza, que tem até uma representação aqui, ó. A pizza não fica longe quando a gente está falando de números racionais, né? Legal. E claro, como a gente gosta sempre de trazer para a realidade e mostrar cada vez mais a prática da matemática, a gente vai ver um vídeo que vai mostrar tudo isso para vocês, uma coisa muito simples, uma atividade muito prática que a mãe de vocês pode fazer aí em casa e trazer para a nossa realidade matemática. Vamos assistir. As famílias que vivem longe da cidade, como esta aqui da Chácara Boa Esperança, costumam produzir seus próprios alimentos, como este pão caseiro aqui, por exemplo. Quem não gosta de um pão caseiro quentinho no café da manhã ou da tarde, não é verdade? Mas você sabia que um simples pão como este tem matemática? Isso mesmo, fique atento porque a professora Lucia e o professor Maurício vão te ensinar teoria dos conjuntos e de quebra você ainda vai aprender a receita desse delicioso pão. Mas antes dos professores entrarem em ação, vamos descobrir rapidamente o segredo da dona Lucinha no preparo desse pão caseiro. O fermento ela também faz em casa, mas pode usar fermento químico biológico próprio para esse tipo de preparo, sem problemas. Etapa 1. Preparação da massa. Misture em uma bacia 600 ml de fermento, se for o caseiro. Se for fermento químico biológico, 10 gramas. 100 ml de óleo. 200 gramas de açúcar. Mexer tudo muito bem até a massa ficar homogênea e acrescentar 1 kg de trigo sem fermento, claro. Amassar muito bem e deixar descansar por até 12 horas. Passar no cilindro, enrolar o pão no formato desejado e deixar descansar mais 8 horas. E depois ir ao forno. Quando estiver pronto, é só degustar e, claro, dividir com os professores. Olha aí, muito bom, né? E é uma produção de um pão caseiro, meu Deus do céu, falando em pizza, em bolo, essa aula não é muito legal, assim, no sentido assim, né? Agora, falando em pão caseiro, quentinho, saindo do forno, aí a gente viu muita aplicação, né? A gente viu no sentido até de quebrar, tipo, quilo, né? A gente viu em gramas, os litros. Isso a gente aprendeu lá nas unidades de medida, né? Olha que legal, tudo vem se completando. E também quando precisamos de meio copo, né? Uma vez uma pessoa que, muito amiga minha, em
vez de usar 3/4 de xícara, quando leu a receita, usou 3 xícaras. Era 3/4. Será que o bolo deu certo? Abatumou 3/4 de xícara de leite, usou 3 xícaras de leite. Aí sim. Ficou um negócio bem cremoso. Bem solado, né? Então, olha aí, até para fazer uma receita tem matemática. A gente precisa compreender o que está acontecendo, né? Então, tá dentro dos números racionais uma simples produção de um pão caseiro, tá certo? Continuando nossa aula, olha lá no slide, a gente vai estudar mais um pouquinho. Agora, falando uns detalhezinhos aí que vocês precisam aprender. Vamos lá, na telinha. Então, fração... Peraí, deixa eu voltar um pouquinho aqui, que às vezes ele não é assim mesmo. Fração, então, é a parte de um inteiro e é a escrita. É a parte de um inteiro, é a escrita na forma A sobre B. Ou seja, a gente tem um numerador, depois um denominador. O denominador é em quantas partes foi dividida, Isso. né? E o numerador? As partes que eu peguei. Então foi dividido em 5 partes, é o denominador, e o 2 são as partes que eu peguei. Então, 2/5, ou seja, 2 em 5. Beleza? Perfeito. Tem tipos de fração, a gente aprende isso lá no sétimo, no sexto. Há 3 tipos básicos de fração e elas podem ser da seguinte forma. Própria. Que é o numerador menor que o denominador. Quando a leitura faz sentido, dividi em 8 partes, tirei 5. Isso. Temos a imprópria. Quando a leitura não faz sentido, O nome já diz imprópria, né? Dividi em 3, tirei 5. Tá estranho, né? Como assim? Tá certo isso? E temos a aparente. Aquela que você falou na sala, 12 quartos. Que o resultado dá um número inteiro. Vamos esmiuçar isso melhor para eles? Vamos lá? Então, dentro dos tipos de fração, temos a própria. Eu consigo desenhar representar com uma única figura só. Temos a imprópria, que o professor Maurício acabou de questionar. Como assim? Dividi em 3, peguei 5. Peguei 5, né? Então, tem que ter mais partes, não é? Isso. E temos a aparente, que vai dar um resultado inteiro. Claro que o melhor do que teoria é a prática. Então, vamos treinar aí. Vamos lá. Classifique as frações abaixo em própria, imprópria ou aparente. Bora ver, então. Primeira. Dividi em 10, tirei 7. Própria. Própria, né? Pode botar só um pezinho? Pode. É a própria do pezinho. A imprópria vai ser um izinho e a aparente um azinho. Número 2, 15 por 5. Dá um número inteiro. 3. Dá para dividir, dá 3. Então, ela é uma fração aparente. E a número 3? Dividi em 8 partes, tirei 17. Não. Imprópria. Tá difícil isso, né? Tá. Então, ela é uma fração imprópria. Esses tipos de frações é só para a gente relembrar com vocês, tá? Beleza. Não é o foco da nossa aula. Vamos focar nas operações mais na frente, tá certo? Beleza. E temos a leitura. Tem uma maneira que a gente lê matematicamente falando para a gente aprender e não cometer erros aí. Beleza. Aqui nós temos os denominadores, tá? Denominador 2, nós vamos ler meio. Então se eu tenho assim 3 sobre 2, a gente lê 3 meios. Isso. E denominador 3? Terço. Então se eu tenho 4 sobre 3, é 4 terços. Isso. Então o numerador é normal. 2, 3, 4... Depois do 4 começa a ser meio o original, né? O quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o 10º. Já são os números originais mesmo. Aí depois vem décimos, centésimos e milésimos. Milésimos, isso mesmo. Quando o denominador é 100... Centésimos. E quando é 1000? Milésimos. Então é uma leitura que sempre é bom a gente relembrar com vocês, tá? Beleza. Mas aí parece que pulou alguns números, não é? É mesmo. Quais os que foram pulados? 11, 12, 13. Como assim? A gente lê primeiro o numerador e depois a gente lê o denominador. Então, 1 sobre 2 é 1 meio. 2 sobre 3 é 2 terços. 7 sobre 4 são 7 quartos. E 6 sobre 5, 6 quintos. Legal. E os que pulou, a gente vai mostrar para eles? Sim. Vamos lá, então? Que pulou. Tá, antes disso, o denominador 10, 100 e 1000. Vamos botar um zerinho ali que faltou. Décimos, centésimos e milésimos. Aí beleza. Beleza. A preocupação é os que faltaram, porque faltam números lá. É verdade. Para os números maiores que 10, a gente usa a palavra avos. Com exceção, claro, do 100
e do mil, que a gente já sabe que tem uma leitura determinada, né? Décimos, centésimos e milésimos. Mas como assim a gente usa esse avos? Vamos lá? Pelo dicionário matemático, avos é o que mesmo? Palavra que, junto aos números cardinais, de 10 para cima, indica as partes em que se divide um todo. Ou seja, avos significa parte de. Isso mesmo, parte né? De. Então vamos lá. Para um número decimal, tá. Então vamos só mencionar aqui com eles, né? Então se eu tenho 2 sobre 13, a gente vai dizer 2, 13 avos. Beleza. Então passou de 10, com exceção do 100 e do 1000, a gente vai sempre acrescentar a palavra avos. Certo? Beleza, certinho. Até aí tudo bem? Foram algumas informações. Por enquanto, tranquilo. Né? Bem legal, algumas informações de conteúdos que com certeza vocês já viram em algum momento aí da trajetória estudantil de vocês, mas que a gente gosta de trazer como referência para lembrar. Por quê? Porque o ensino médio, ele é o aperfeiçoamento do fundamental. E eu só posso aperfeiçoar o que eu lembro ou o que eu sei. O que eu já vi. O que eu não sei. Rever. Não tem como aperfeiçoar uma coisa que eu não sei. É rever e reconhecer, né? Então a gente tem esse detalhe aí. Então, quando falamos a leitura das frações, passou de 10, com exceção do 100 e do 1000, a gente acrescenta a palavra avos. Beleza. Tá bom? Claro, né? Estamos dentro do conjunto dos racionais, então a gente vai trabalhar com vocês as frações, os decimais, dízimas periódicas e suas operações, tá certo? Vamos lá na telinha. Continuando os assuntos de hoje, então, número decimal. São números racionais, não inteiros, expressos por vírgulas e que possuem casas depois da vírgula. Exemplo, nós temos o número lá, 1234,567. Antes da vírgula, nós fazemos a leitura convencional, unidade, dezena, centena, milhar. Depois da vírgula, nós temos na primeira casa a representação dos décimos, na segunda casa dos centésimos e na terceira casa a representação dos milésimos. Legal, né? A gente olhar um número e conseguir visualizar todos esses detalhes, né? Olha lá, os décimos, os centésimos e os milésimos, que é o que a gente não estava vendo antes, né? Mas a gente já estudou um pouquinho disso tudo, só que a gente estudou na parte inteira, né, professor Maurício? A gente foi daqui para frente, ó. A gente foi da unidade, dezena, centena, depois unidade, dezena, centena de milhar, depois de milhão, de bilhão, né? E a gente não estava nessa parte fracionária. Agora, nessa aula, a gente consegue, então, completar com a parte fracionária, os numerozinhos que vêm após a vírgula, que são décimo, centésimo e milésimo na primeira classe, né? Depois a gente vem com as classes de décimo, centésimo e de milésimos, né? Até o milionésimo, e assim vamos, né? Ao mesmo tempo que crescemos para a direita, podemos crescer ou decrescer para a esquerda, a nossa parte inteira e a nossa parte fracionária. Beleza. Tá bom? Relação entre a fração e o número decimal é uma coisa muito importante, ou seja, todo número decimal pode ser transformado em fração e toda fração pode ser transformada em um número decimal. Como assim? Bom, nós fazemos a divisão. É só dividir o numerador pelo denominador. E aí o número deixa de ser fração e passa a ser decimal. Então se eu dividir 10 por 4, dá 2,5? Isso. Então ele era uma fração e passou a ser um número decimal. 5 por 9? Vai dar 0,55555. 16 por 8 dá um número inteiro, tem problema? Dá 2. Não, né? Transformado. Beleza, sem problema algum. Então é isso. Então a gente sempre vai ter uma relação de uma fração com um número decimal, certo? Certinho. Temos vários tipos de racional. Tem o racional inteiro, a gente já viu, né? Só estamos reforçando com vocês. Quem são os racionais inteiros? São aqueles representados por frações aparentes. 10 meios, 32 quartos, 16 oitavos. Né? Ali tem um menos 16 oitavos. Então, todos vão ter divisão, que vai dar um número inteiro. Então, são divisões exatas. Isso. Então nesse caso, o resultado da divisão é um número sem vírgula. Isso. É uma divisão exata de resto zero. Certo? Esse é o racional inteiro. Temos o racional exato, que
também faz parte dos Isso. racionais. Só que aqui, olha só, ele é um racional exato, por quê? Porque a divisão dele, quando eu acrescentei lá a regrinha, né, tô dividindo, aí coloca aquela regrinha lá, sobrou 1, coloca o 0, coloca a vírgula, e aí ele dá 0 no resto depois que eu faço a divisão, fazendo esses acréscimos de zeros. Então, ele deu um número racional, decimal, só que o resto foi 0. Então, ele é chamado de racional exato. Exato. Então, tem racional que é inteiro, que foi o anterior. Tem racional que é exato, porque depois da vírgula acabou. Em determinado momento acaba, 0,75, acabou. 2,5, acabou aqui. 1,6, acabou, não tem mais nada. E ainda temos o racional periódico, conhecida como as famosas dízimas, aquelas frações que não possuem representação decimal exata, ou seja, depois da vírgula ficam vários números se repetindo. Que podem ser iguais, né? Uma única repetição, pode repetir 2 vezes, pode ser 23, 15, mesmo. 15. Então, são tipos de números racionais. Nesses casos, após a vírgula, temos um número infinito representado por as reticências, os 3 pontinhos. Perfeito. Outra forma de representar é aquela, né, que a gente coloca um tracinho em cima do número que se repete. Lembram disso? 8º ano? Estão lembrando? Estão conseguindo lembrar? Será que lembra? Acho que sim. Né? Vamos lá, então? Claro que, falando dos conjuntos dos racionais, a gente vai mostrar para vocês algumas particularidades, né? Dentre a parte de conjuntos, como no diagrama de Venn. Olha lá. Então, eles têm lá os números naturais dentro deles, eles têm os números inteiros, eles têm os números escritos da forma de A sobre B, que são as frações, e tem também os números decimais. Essa sequência, ela é infinita para a esquerda e também para a direita, pois todo número racional tem um antecessor e um sucessor. Muito bem. Com isso, o conjunto dos racionais fica representado no diagrama dessa forma, olha lá. E na reta numérica, não sei o que houve. Na reta numérica, não, a representação da reta numérica está na próxima página, né? Isso aqui apareceu aí de propósito. Isso mesmo. Tá, então a gente tem aqui como os naturais estão contidos nos inteiros, que estão contidos nos racionais, né? Ou seja, lá nos naturais a gente tinha o 0, 1, o 2, o 3 infinito, aqui o menos 1, menos 2, menos 3, que são os inteiros negativos, e aqui vai entrar agora, né? 1/6, as frações, 0,15, os decimais e também as dízimas periódicas, né? Beleza. E aí vai se completando os conjuntos. Esse 3 sobre 2 vai dar 1,5, vai também estar aqui dentro dos racionais ali, tá certo? Na reta numérica, então, a gente mostra para vocês nessa página agora, olha que legal. Agora já está ficando bem cheinha, bem completa a nossa reta, porque antes a gente só tinha o 0 como marco central, positivos para a direita e negativos para a esquerda, continuamos assim, independente de ser uma fração, ela pode ser negativa e pode ser positiva. Então, a gente vai cada vez mais completando a nossa reta numerada, tá certo? Beleza. E com tudo isso, né, essa parte mais conceitual, a gente entende os conjuntos dos racionais, mas é claro que a gente precisa fazer as operações. Assim como fizemos nos naturais, fizemos nos inteiros, precisamos fazer operações com os racionais. Sério? E aí? Aí tem a famosa somar número com vírgula. Somar fração. Somar fração. Diminuir número, multiplicar com número com vírgula. Dividir. Não, multiplicar com vírgula não sei não. Dividir com número com vírgula. Também não. Ixi, Maria. Calculadora faz. Vai ficando... não pode usar calculadora. Não é, nós falamos para não usar, né? Então agora nós vamos ter que dar um jeito de explicar tudo isso para eles. Bora? Bora. Então vamos lá. Operações com números racionais na telinha. Olha lá. Começamos assim, com adição. Adição e subtração de fração. Devemos verificar se as frações têm denominadores iguais ou diferentes. Denominadores iguais. Conserva o denominador e efetua os numeradores. Muito fácil. Muito fácil. Muito fácil, muito fácil. Porque o denominador é igual, a gente repete ele. Então, olha lá. Repete aqui.
Repete aqui, só faz o cálculo com quem tá em então cima. 5 mais 6, 11? Isso, só Acabou. assim. 13 menos 9. Dá 4. Só assim. Acabou. Muito fácil. Muito fácil. Os denominadores iguais é muito fácil. Mas quando os denominadores são diferentes, e aí? Aí o bicho pega, porque temos que usar o nosso querido e famoso MMC. Muito, muito chato. Não é muito chato. É mínimo múltiplo comum, professor Maurício. Então vamos encontrar o menor múltiplo comum dos denominadores, depois encontrar uma fração equivalente e efetuar as frações? É isso aí. Agora talvez já não seja tão fácil, né? A carinha de choro, oh meu Deus, não precisa ficar assim. Nós vamos praticar aqui junto com vocês. Vamos lá. 4 e 5. MMC? MMC entre 4 e 5, lembra? A gente vai fazer a divisão, né? 4 vai dar por 2, vai dar 2 embaixo 5. Depois dá por 2 de novo, vai dar 1 e fica 5. E depois o 5 dá 1. E a gente multiplica todo mundo aqui. 2 vezes 2? 4. 4 vezes 5? 20. 20. Então esse é o nosso Denominador. Agora, comum. Isso, comum, MMC. E agora a gente faz o quê? 20 dividido por 4. Divide e multiplica? Vezes 3, então isso. tem que fazer aquele círculo, né? Divide aqui, multiplica lá. Depois divide aqui, multiplica lá e somamos, porque está uma soma ali, né? 20 por 4? Dá 5. 5 vezes 3? 15. 15. 20 por 5? 4. 4 vezes 2? 8. 8. Então temos aí 8 mais 15? 23. 23 num 20 avos. sobre 20 avos. Tá? Beleza. Chora não, coleguinha. É assim mesmo. Vamos relembrando aí, tá bom? Vamos lá agora, entre 6 e 4. Vamos fazer MMC também? Bora. Fazer aqui do ladinho. Entre o 6 e o 4. Vai dar por 2. Fica 3 e 2. Deixa eu separar de azulzinho aqui para não confundir. Vai dar 6 por 2? 3. 4 por 2? 2. Vai dar 2? Baixa o 3 e vai dar 1. E vai dar 3, que vai dar 1 e 1, né? Multiplicando todo mundo, 2 vezes 2? 4. 3 vezes 4? 12. 12. Então, esse é o nosso MMC. Gente, tem que lembrar, se você não lembra, pratica, tá? Dividindo por esse, multiplicando por esse. 12 dividido por 6. Vai dar 2. 2 vezes 7? 14. 14. 12 dividido por 4? 3. 3 vezes 3? 9. A operação a gente repete, né? Se tá menos, menos. Se tá mais... Agora, claro, tabuada tem que estar aí na ponta da língua, senão a galera vai pelejar um pouco para fazer, certo? Divide, divide, multiplica. 14 tira 9? Fica 5. 5 sobre 12. 12. Beleza? Beleza. Tranquilo, né? Belezura. Agora vamos de multiplicação. Vamos lá. Multiplicação é muito simples, porque é só multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Então aqui, esse com esse. Isso. E esse com esse? Perfeito. Então 4 vezes 5? 20. 20. 3 vezes 7? 21. 21. 20 e 21 avos. Acabou. Beleza. Aqui também, multiplica esse com esse. E esse E esse com esse. 1 vezes 2? 2. 2. 3 vezes 8? 24. 24. E às vezes ainda dá a possibilidade de simplificar, né, professor Maurício? Aqui dá para dividir todo mundo por 2, ó. E vai dar 2 dividido por 2, 1, 24 por 2, 12. E aí temos os resultados das nossas frações, muito fácil também. Assim como a multiplicação e a divisão, né? Na divisão acontece o seguinte, a gente vai fazer o quê? Uma regrinha. Regrinha. Repete a primeira fração. Repete a primeira, 3 sobre 7. Multiplica pelo inverso da segunda. Vai inverter a segunda. E aí eu já sei, porque eu já fiz multiplicação. Sim, direto. Vamos lá, 3 vezes 5? 15. 15, ó, é vezes. O de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 7 vezes 8? 56. Pronto. Do mesmo jeito aqui, ó, repete a primeira, que é 1/3, e multiplica pelo inverso da segunda, né? Esse com esse e esse com esse. 1 vezes 5? Dá 5. 3 vezes 4? 12. Beleza. Legal, né? Até então a gente está trabalhando com as frações, mas também podemos fazer as operações com os números decimais, tá? Então, ó,
Eu acho que eles estão achando que tá meio corridinho. Gente, qualquer Não. coisa assiste novamente, tá? Que a gente está dando uns 2 exemplos de cada situação, porque a nossa aula também ela é curta para isso, né? Porque parte do princípio que isso aqui tudo é assunto que vocês já viram em algum momento e a gente faz essa revisão com vocês. E é meio que pegarmos, por exemplo, no 8º ano ou no 7º, quando você estudou isso aqui, eram 4, 5 aulas para apresentar tudo isso, que nós temos que condensar em uma única aula para que você possa relembrar e mais para frente não tenha tanta dificuldade. Verdade. Aqui a gente fez todas as operações com os números usando frações. Vamos com vírgula agora, que geralmente dá uma pegadinha mais difícil aí? Vamos lá então. Desde a adição e subtração até a multiplicação e a divisão com números com vírgula. Olha lá. Vamos praticar mais um pouquinho então. Agora falando de números decimais. Para adição e subtração, a regra é simples. Bem simples. Vírgula debaixo de vírgula. Então é só fazer essa regrinha Só isso. e partir o cálculo, né? Então, se eu tenho 13,75, eu vou somar com 11,8, mas eu acrescento um zero e fica todo mundo certinho, porque vírgula embaixo de vírgula. Temos um 5 mais 0 é 5. 7 mais 8? 15. 15, né? Vírgula embaixo de vírgula vai uma dezena. 3 mais 1? 4. Aqui no caso é a unidade, né? 3 mais 1? 4 mais 1? 5. E 1 mais 1? 2. Então, temos um resultado aí de 25,55. Agora, vamos de subtração também. Vírgula embaixo de vírgula. 27,7 menos 13,58. Mas tá faltando coisa. Coloca o zero. Coloca o zero, né? Perfeito. Isso mesmo. E aí a gente pode realizar a nossa operação. O nosso zero, aqui o nosso décimo, tá precisando um pouquinho de auxílio, né? Então vamos lá. 10 menos 8? 2. 2. 6 tira 5? 1. 7 tira 3? 4. Vírgula embaixo de vírgula. 2 menos 1? 1. Então temos aí 14,12. Então, para adição e subtração, a regra é simples. Vírgula embaixo de vírgula e dá tudo certo. Perfeito. Beleza? Tanto para somar quanto para subtrair. Vamos de multiplicação agora? Bom, a multiplicação deve ser feita como se não tivesse vírgula. Eu vou multiplicar desconsiderando as casas depois da então vírgula. eu vou fazer aqui 558 vezes 5. 258 vezes 5. 258 vezes 5. Esquece Perfeito. vírgula, esquece, né, tudo. Só que assim, eu não vou esquecer, eu vou ignorar no primeiro momento, vou fazer a conta como se não tivesse. Tá. Depois nós vamos contar quantas casas nós temos depois das vírgulas. Eu preciso colocar esse zero aqui, professor? Não, né? não. Tá. Então tá. Zero à esquerda. Zero à esquerda. Isso. É um verdadeiro zero à esquerda, né? Vamos lá, 5 vezes 8. 40. Sem caneta não vai. 40, vamos com 4 dezenas lá, né? 5 vezes 5? 25. Com 4. 29. Então botamos o 9 E vai 2. 2 vezes 5? 10. 10 com 2? 12. 1.290. Esse é o resultado? Não, isso aí seria se não tivesse vírgula. Mas tem 2 casas decimais. Então a gente conta essa aqui e Isso. essa aqui. Aí a gente conta essa aqui e essa aqui. Isso. Localiza a vírgula. Então o Perfeito. resultado é 12,90 ou 12,9 apenas. Perfeito. Que legal, né? Olha aí que bacana. Beleza? Beleza. E vamos de divisão? Vamos lá? Divisão. A divisão pega um pouquinho a galera, mas a gente mostra aqui para vocês também. Vamos lá. Bom, é muito simples, tá? Primeira coisa, nós não dividimos com vírgula. Não dá para dividir com vírgula. Só quem faz a divisão com a vírgula é a calculadora. Ela faz. Nós usamos uma regra. Qual é a regra? Primeiro, nós vamos verificar se as casas decimais são iguais. Primeira coisa é essa, verificar quantos números tem depois da vírgula cada um dos meus termos. Aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho 1. Então, aqui fica então igual. tem que colocar um Zero. zerinho. E aí Isso. depois eu posso cortar a vírgula? Isso, depois que tiver igual, pode tirar a vírgula. Então ficou 1.440 dividido por 9? Isso mesmo. Que legal. Então, primeiro a gente iguala as casas após a vírgula, as casas decimais, e depois a gente esquece essa vírgula. A vírgula. E faz uma divisão normal. Perfeito. Claro que esses zeros à esquerda também não vão servir para nada, então a gente vai pegar o 14 por 9? 14 por 9. 14 por 9 vai dar 1. 1 vezes 9, 9. 14 tira 9? 5. 5. Vamos baixar o 4?
54 por 9. Vai dar 6. Ah, e dá certinho, né? 6 6 vezes 9, 54. Isso. 0, né? Vamos baixar o 0? Vamos. 0 por 0. Dá 0. A gente coloca 0 lá, então? Sim, sim. Né? Isso mesmo. Então, 14,4 dividido por 0,09 é 160? 160. Olha aí, que legal, né? Beleza! Então, fizemos aí muitas operações, né? Seja eles os números racionais em forma de fração, ou seja, em forma de decimal. Ah, porque com os inteiros e com os naturais também são racionais, mas já fizemos nas outras aulas. Então, aqui o foco foi trabalhar com as frações e trabalhar com os decimais. Temos também as dízimas periódicas, que tem alguns detalhezinhos nas transformações de fração para dízima, né? Dízima para fração e tudo mais, mas isso aí também é assunto que a gente vai vendo ao decorrer das aulas. Quando vai aparecendo, a gente vai explicando para vocês. Certo? Perfeito. Uma aula muito top, né? Os números racionais bem trabalhadinho para vocês. E se eu fosse vocês, eu anotava todas essas regras. Todas. Verdade. São muito importantes. Isso mesmo. E para finalizar, brincando com os números. Olha lá na telinha, o nosso Brincando com os Números. Qual é a perguntinha da aula de hoje? Olha lá. O Brincando com os Números pergunta um teste de raciocínio, que é uma charada. Isso. O que é 3/7 do morcego, 1/2 da anta e 1/3 do gorila? Eita, e aqui tá trabalhando com Fração. fração. Olha lá. Fração. Fração. Isso. Bem o assunto da aula, né? 3/7 do morcego, meia anta e 1/3 do gorila. O que é isso? O que é o que é? O que é? Aham. 3/7 do morcego, Lá, não sei. Pensa aí. Será que é um bicho diferenciado, Pensa aí. que usa 3/7 do morcego, mutação, meia anta e 1/3 do gorila? Sei não, hein? Galera do grupo, então a nossa aula tá chegando ao fim, né? Vamos finalizar a aula de número 14 já. Hoje foi rápido, hein? E claro, né? Na sequência, a gente vai trabalhar com vocês as atividades de sala, com aquela revisãozinha, mas já com foco nas operações. Então, aqueles que não lembram, tem que dar uma praticada, né, professor Maurício? Isso. Leia as regras, revisa os exemplos, refaz os exemplos, vai treinando, porque isso vai te deixar mais ali alinhado com o assunto. Isso beleza? mesmo. Certo? Ficamos por aqui, mas já a gente está de volta.